Você já se sentiu como Jó, enfrentando tempestades que parecem não ter fim? A história de Jó é um testemunho de fé e resiliência, uma jornada de superação que pode inspirar você. Descubra como Jó enfrentou a dor, a solidão e o questionamento, e encontre a esperança que você precisa para superar seus próprios desafios. Não perca essa oportunidade única de fortalecer sua fé e encontrar a força para enfrentar qualquer obstáculo. Imagine um homem chamado Jó, um pilar de virtude em sua comunidade. Sua vida era um retrato da prosperidade, com vastas riquezas, uma família numerosa e o respeito de todos. Mas, além da fartura material, Jó possuía uma riqueza ainda maior, uma fé inabalável em Deus. Sua devoção não era apenas uma formalidade religiosa, mas uma parte intrínseca de seu ser. Jó vivia em constante comunhão com o Criador, buscando sempre agir com retidão e justiça. Sua integridade era tão notável que se tornou um exemplo para todos ao seu redor. No entanto, essa fé inabalável logo seria colocada à prova. Em um reino celestial, uma conversa sinistra se desenrolava. Satanás, o acusador, desafiou a lealdade de Jó, argumentando que sua devoção era apenas uma fachada, motivada pelas bênçãos materiais que recebia. Ele alegou que, se Jó fosse despojado de suas riquezas e confrontado com a dor, sua fé se desmoronaria. Deus, conhecedor da verdadeira natureza de Jó, permitiu que Satanás o testasse. Ele sabia que a fé de Jó era genuína e que ele permaneceria fiel, mesmo diante da adversidade. Assim, a tempestade começou a se formar no horizonte da vida de Jó, lançando sombras sobre sua prosperidade e ameaçando consumir sua paz. A mensagem central dessa primeira etapa da história é a de que a verdadeira fé é provada no fogo da adversidade. Não se trata de uma fé superficial, baseada em circunstâncias favoráveis, mas de uma fé profunda e arraigada, capaz de resistir aos maiores desafios. A tensão aumenta à medida que nos perguntamos: como Jó reagirá diante da perda e da dor? Será que sua fé resistirá à tempestade que se aproxima? Ou Satanás terá razão em suas acusações? A resposta para essas perguntas nos levará ao próximo capítulo da história, onde a provação de Jó atingirá seu ápice. Sua busca por fé e conhecimento não precisa parar aqui. Inscreva-se agora no canal Histórias das Escrituras e mergulhe em narrativas que transformam vidas. E não se esqueça, deixe suas sugestões nos comentários. Queremos ouvir você. O desafio foi lançado. Satanás, com sua astúcia e malícia, obteve permissão para testar a fé de Jó, e assim, a tempestade que se formava no horizonte se abateu sobre a vida do homem íntegro com uma fúria avassaladora. Em um único dia, Jó recebeu notícias devastadoras. Seus rebanhos foram roubados, seus servos mortos e seus filhos, vítimas de um desastre natural. A riqueza que ele acumulou ao longo da vida se esvaiu como fumaça, e a alegria de sua família foi substituída por um luto profundo. A dor de Jó era inimaginável. Ele perdeu tudo o que amava, tudo o que lhe dava segurança e sentido à vida. Mas, mesmo em meio à tragédia, Jó não amaldiçoou a Deus. Ele rasgou suas vestes, raspou a cabeça e se prostrou em terra, reconhecendo a soberania divina. Nu saí do ventre de minha mãe e nu partirei, disse Jó. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. A fé de Jó era inabalável, como uma rocha em meio à tempestade. Ele não compreendia os propósitos de Deus, mas confiava em sua sabedoria e justiça. A mensagem central dessa etapa da história é a de que a fé verdadeira não depende das circunstâncias. Ela é um alicerce sólido que nos sustenta mesmo quando tudo ao nosso redor desmorona. A tensão aumenta à medida que nos perguntamos: até onde Jó será capaz de suportar? Será que sua fé resistirá à próxima onda de provações? Ou ele finalmente se renderá à dor e à dúvida? A resposta para essas perguntas
nos levará ao próximo capítulo da história, onde a provação de Jó atingirá seu ponto mais crítico. A provação de Jó não se limitou à perda de bens e filhos. Satanás, buscando a ruína completa do homem íntegro, lançou sobre ele uma enfermidade cruel. Feridas dolorosas cobriram seu corpo, fazendo-o definhar em meio à dor física e ao sofrimento emocional. Imagine a cena. Jó, outrora um homem de vigor e saúde, agora se encontra coberto de chagas, sentado em cinzas, raspando a pele com um caco de telha. A dor é excruciante, mas a angústia da alma é ainda mais profunda. Ele se sente abandonado, isolado em sua dor, como se estivesse perdido em um deserto árido. A solidão se torna sua companheira constante. Seus amigos, outrora admiradores, agora o observam com desconfiança, questionando sua integridade e atribuindo seu sofrimento a pecados ocultos. Até mesmo sua esposa, consumida pela dor e pelo desespero, o incita a amaldiçoar a Deus e a desistir da fé. Jó se vê em um abismo profundo, cercado por trevas e incertezas. Ele questiona a justiça divina, clamando por respostas que parecem não existir. A mensagem central dessa etapa da história é a de que a dor e a solidão podem nos levar a questionar nossa fé, mas também podem nos impulsionar a buscar uma conexão mais profunda com Deus. A tensão aumenta à medida que nos perguntamos: como Jó encontrará forças para seguir em frente? Será que ele sucumbirá à desesperança? Ou encontrará um caminho para a luz em meio à escuridão? A resposta para essas perguntas nos levará ao próximo capítulo da história, onde a busca de Jó por respostas o levará a um encontro transformador com o divino. No auge do sofrimento, Jó se vê imerso em um mar de dúvidas. O homem que antes confiava plenamente na justiça divina, agora questiona os caminhos de Deus. A dor é tão intensa, a perda tão devastadora, que a fé começa a vacilar. Por que o justo sofre? Ele se pergunta. Onde está a justiça de Deus em meio a tanta dor? Jó clama por respostas, buscando um sentido para o sofrimento que o consome. Ele anseia por um encontro com o divino, um mediador que possa interceder por ele e restaurar sua comunhão com Deus. Seus amigos, em vez de oferecerem consolo, o acusam de pecados ocultos, aumentando ainda mais sua angústia. Jó se sente incompreendido, isolado em sua dor, como se estivesse gritando em um vazio. A mensagem central dessa etapa da história é a de que o questionamento e a dúvida são partes da jornada de fé. Em momentos de sofrimento, é natural questionarmos os propósitos de Deus e buscarmos respostas para nossas aflições. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de buscá-las e encontrar esperança em meio à incerteza. A tensão aumenta à medida que nos perguntamos: Jó encontrará as respostas que busca? Será que ele encontrará a paz em meio à tempestade? Ou a dúvida o consumirá por completo? A resposta para essas perguntas nos levará ao próximo capítulo da história, onde o encontro de Jó com o divino transformará sua vida para sempre. Em meio ao turbilhão de dúvidas e sofrimento, Jó clama por um encontro com Deus. E então, a resposta divina ecoa como um trovão, vinda do meio da tempestade. Deus se revela a Jó, não para explicar o sofrimento, mas para mostrar a grandeza e a sabedoria do Criador. Diante da majestade divina, Jó se sente pequeno e insignificante. Ele reconhece sua ignorância e se arrepende de suas dúvidas. A mensagem central dessa etapa da história é a de que a fé verdadeira não busca entender todos os mistérios de Deus, mas confia em sua soberania e bondade. Deus, vendo a humildade e a fé de Jó, decide restaurar sua vida. Ele cura suas feridas, devolve sua saúde e dobra suas riquezas. A alegria retorna à casa de Jó e a esperança renasce em seu coração. A tensão aumenta à medida que nos perguntamos: qual será o impacto dessa restauração na vida de Jó?
Será que ele manterá a fé diante da prosperidade ou se esquecerá de Deus em meio à abundância? A resposta para essas perguntas nos levará ao próximo capítulo da história, onde a vitória da fé de Jó será completa e transformadora. A restauração de Jó não se limitou ao plano material. Foi uma transformação profunda que alcançou o âmago de sua alma. Ele compreendeu que a fé verdadeira não se baseia em circunstâncias favoráveis, mas em um relacionamento íntimo com Deus. Jó aprendeu que os caminhos de Deus são insondáveis e que nem sempre compreenderemos seus propósitos. Ele reconheceu que a fé é a confiança em Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. A mensagem central dessa etapa da história é a de que a fé verdadeira nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus, e que esse relacionamento é mais valioso do que qualquer bem material. A tensão aumenta à medida que nos perguntamos: qual será o legado da fé de Jó? Como sua história inspirará outras pessoas a confiarem em Deus em meio às provações? A resposta para essas perguntas nos levará ao próximo capítulo da história, onde a conclusão da jornada de Jó nos deixará com uma mensagem de esperança e fé. A restauração de Jó transcendeu o plano material. Foi uma transformação profunda que ecoou na essência de sua alma. Ele compreendeu que a fé genuína não se sustenta em circunstâncias favoráveis, mas em um relacionamento íntimo e inabalável com Deus. Jó aprendeu que os caminhos divinos são insondáveis e que nem sempre decifraremos seus propósitos. Ele reconheceu que a fé é a confiança plena em Deus, mesmo quando a lógica humana falha em explicar os acontecimentos. A mensagem central desta etapa da história é que a fé autêntica nos conduz a um relacionamento mais profundo com o Criador, e que essa conexão é o tesouro mais valioso que podemos possuir. A história de Jó é um farol de esperança para todos nós. Ela nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, a fé pode nos guiar através da tempestade e nos levar à luz da restauração. Que a jornada de Jó inspire você a fortalecer sua fé, a confiar em Deus em meio às provações e a encontrar esperança em sua promessa de renovação. E agora, convido você a embarcar em uma jornada ainda mais profunda pelas Escrituras. Inscreva-se no canal Histórias das Escrituras e explore os tesouros da fé que podem transformar sua vida.